Olá, sétimo ano! Vamos lá para mais uma aula de geografia. Já estamos aí na nossa reta final, últimas aulas vocês estão tendo agora, então nós já temos aí 2 semanas aí de aula, depois é prova, vamos caprichar, vamos prestar atenção na aula direitinho, vamos acompanhar toda a aula e fazer atividade. Então, aí nós estamos aí na página 208. Vou abrindo aí o material de vocês, né? Pegando o lápis, a caneta, o livro, o caderno e acompanhando toda a aula de geografia. Então, nós vamos falar agora sobre a região Nordeste, a nossa região, certo? E nós estamos trabalhando aí o capítulo 18, que nós temos aí como tema elementos naturais e ocupação territorial. Então, o Nordeste, nós temos aí, da nossa região, 18% do território nacional, e o Nordeste é formado por quantos estados? 9 estados. Então, nós estamos lá, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. O nosso Sergipe, né, o nosso estado aí. O nosso Nordeste é do clima o quê? Clima tropical. É predominante o quê? Ele é marcado por altas temperaturas e por alternância das vegetações, né? Seca e chuvosa. Então, é um clima tropical típico. Nós temos a variação aí, né, das duas variações climáticas. Clima tropical presente no espaço nordestino, nós temos o clima tropical litorâneo e nós temos o clima tropical semiárido, certo? E aí vocês observam aí, no nosso Nordeste, alguns, né, os tipos de clima existentes aí no nosso Nordeste. E aí, como eu falei, tropical. Tropical litorâneo, ele vai ficar onde? É bem lógica, no litoral. Aqui, ó, essa parte verde. Ao observar o mapa, lembrem de quê? De observar as cores da legenda e aí conseguir identificar aqui no mapa, certo? Então, clima tropical semiárido, clima litorâneo. Ocorre o quê? A estação chuvosa é no inverno. E no clima tropical, quanto ao clima tropical semiárido, a principal diferença está na quantidade de chuva, né? Que o tropical semiárido, a chuva é bem escassa. E é bem escassa, é o quê? Irregular, chove pouco e forma concentrada em curtos períodos ao longo do ano. A estação seca no semiárido dura cerca de 6 meses, podendo se prolongar ainda mais em alguns anos. Aí nós vamos observar uma formação vegetal, né, que é predominante em alguns estados aí da nossa região Nordeste. E aí nós temos essa formação vegetal que é bastante conhecida, que é a caatinga. E as suas espécies, né, existentes na caatinga são espécies que são adaptadas à estiagem, aos períodos longos de seca, né, esse período longo de estiagem. E aí vocês conseguem observar, né, que predomina, né, na caatinga essas vegetações arbustivas ou herbáceas, né, que aí vocês conseguem observar na ilustração, né, as arbustivas, como cactos, geralmente apresentam folhas pequenas e espessura grossa e na formação com forma de espinhos. E aí observem aí essa espécie da caatinga, né? E olha, observem, perdoe, também atrapalhei. Arbustivas, né? Aí vocês conseguem observar essa tipo de vegetação um pouquinho maior, né? A arbustiva, ela vai ter um médio porte de tronco, né? E ela vai ser, né, ter seus galhos que ela consegue brotar rente ao solo. E as herbáceas, elas não possuem, né, tronco, seus galhos são bastante limitados. E observem aí que as herbáceas, elas são bem rente ao solo. É só vocês observarem essa imagem aqui, que tem aqui, caatinga, espécies vegetais. Arbustivas, ela tem um tronquinho um pouquinho maior, é curto, mas é maior que as herbáceas.
né? E ela fica perto do solo, mas vocês conseguem identificar que ela tem né? Tem aí todo um médio portezinho, tem os galhos, né? Já as herbáceas, ela fica bem rentinho ao solo. Olha aqui uma imagem maior, pronto. Aqui são as arbustivas, eu vou circular para você, essas maiores, certo? São as arbustivas, aqui, ó, as arbustivas, e essas são as herbáceas, né? Ela fica bem rente mesmo ao solo, rasteirinha aí no solo. Então, são formações vegetais que são encontradas aí na caatinga. Vou passar aqui, calma. Espera aí, viu? Tá dando um berê aqui para passar. Pronto. Aqui nós temos, né, falando agora sobre o sertão nordestino, como vocês já sabem, né, o sertão nordestino ele vai ter uma predominância do tropical semiárido, que aí tem essa questão, né, da escassez da chuva, e aí é o chamado sertão nordestino. Aí são baixos volumes pluviométricos, como eu falei, baixo volume de chuva. Né? Aí tem a questão das altas temperaturas também, que vai, né? As altas temperaturas vai fazer com que aconteça um elevado índice de evaporação. Então, a vegetação ela está adaptada, né, essa semi-aridez do clima. Então, a vegetação ela vai estar adaptada ao tipo de clima. Em todo tipo de vegetação, nós vamos ter essa adaptação do tipo de clima. E aqui vocês observam aqui ainda a imagem da vegetação da caatinga. Aí, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a hidrografia do Nordeste. Então, a escassez de chuva no Nordeste seco tem consequências na hidrografia da região. Então, ao longo do período de estiagem, a água dos rios torna-se escassa e passa a alimentar os lençóis subterrâneos, desaparecendo na superfície. A população local, então, busca obter água para abastecimento por meio de poços cavados nos leitos, né, secos, nos leitos dos rios secos, para tentar uma sobrevivência. Os rios que não apresentam águas superficiais durante o período de seca são chamados de intermitentes. São rios mais conhecidos como temporários. Então, são aqueles rios que secam no período, né, de pouca chuva. Então, ele é um rio temporário, que ele só tem um volume de água, principalmente, né, no período que tem chuva. Certo? E nós temos, a maioria dos rios nordestinos, eles são rios temporários. A exceção, né, de rios nordestinos é o São Francisco, que ele é um rio perene. Então, o que é um rio perene? É um rio que vai ter um volume de água bom durante o ano todo, mesmo na estação com índice de chuva pouco, né, que tem pouca chuva, ele vai ter ainda um volume de água bom que dá para suprir a necessidade da sua população. O Rio São Francisco, aqui nós temos uma imagem, certo? Essa questão, aí eu vou mostrar para vocês a questão do assoreamento do rio. Então, as águas do Velho Chico, ele é conhecido assim, Velho Chico, é o Rio São Francisco. Ele é muito utilizado pela população ribeirinha, principalmente para a pesca e também na agricultura. Tem algumas localizações, algumas que utilizam, né, a água do rio para irrigação. Trata-se de um rio muito importante na região do Nordeste, por ser o aproveitamento da energia elétrica, que a energia elétrica é obtida pelas usinas hidrelétricas, que são instaladas ao longo do seu curso, no transporte de cargas e em projetos de irrigação, como eu já falei. O uso intensivo desse rio nessas atividades tem consequência negativa, que é a consequência é o assoreamento, principalmente essa questão do desmatamento das suas margens, a margem do rio acaba sendo desmatada e acontece o assoreamento, que a água ela vai descendo no volume, né, grande, e aí com as margens do rio desprotegido, ele vai assoreando, então ele vai enlarguecendo todo o seu percurso e acaba, né, tendo consequências maiores, porque o percurso do rio ele vai ficando mais largo, e aí pode sim que aconteça consequências de falta de água em toda, né,
o seu percurso ou uma parte do seu percurso. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre o espaço colonial do Nordeste. Então, toda essa questão da colonização, ela deixou algumas marcas, né, no Nordeste. Essas marcas, elas permanecem em algumas cidades do nosso, né, da nossa região, São Luís, Recife, Salvador. Aí essas marcas tem na arquitetura colonial, né? Então, também a existência de latifúndios, canaviais, usinas produtoras de açúcar. Então, a chegada dos europeus às terras americanas no século XVI, a fundação de vilas e cidades se deu ao longo do litoral, no atual território do Nordeste. A construção de primeiros núcleos urbanos no litoral nordestino resultou da preocupação dos colonizadores com a defesa do território. Esses núcleos constituíram portos naturais, pelos quais eram enviados para metrópoles o pau-brasil e, posteriormente, a cana-de-açúcar, entre outros produtos. Era também por esses portos que chegavam os utensílios vindos da Europa para ser usados nos engenhos das casas dos senhores. Então, ao longo do século XVI, a organização do espaço nordestino esteve relacionada com a economia cafeeira, que proporcionou poder político e econômico à região no período colonial. Aqui vocês conseguem observar essa questão, como eu falei, da arquitetura colonial. Aqui nós temos uma imagem da cidade, né, de Salvador, a primeira capital brasileira, conhecida como preservar construções antigas que revelam expressões culturais e o modo de vida colonial. E aí vocês observam aqui as casas, né, com toda uma arquitetura diferente que as casas hoje, né, como as casas eram antigamente. E aqui nós temos no fundo aí da imagem uma igreja também, né, ela foi construída entre o final do século XVII, mais ou menos o início do século XVIII, e aí vocês observam que ainda existe essa preservação desse patrimônio histórico, patrimônio cultural para toda a sociedade, então, para visitação, então aí é aspecto do que mostra o que a história, né, a colonização que teve aqui do nosso Brasil e que algumas cidades ficaram marcadas, né, nesse processo aí de colonização. A organização do espaço, e aí nós vamos falar um pouquinho sobre o setor econômico ligado à produção açucareira, né, no período colonial, que acabou também, né, marcando alguns espaços. E aí nós temos, né, nesse período, tínhamos o desenvolvimento da monocultura, que era o cultivo apenas de um produto, que no caso, naquele período, era o quê? A cana-de-açúcar, a formação de latifúndios. Que é a formação do latifúndio? Concentração de grande área de cultivos destinada para a plantação de cana-de-açúcar, trabalho com pessoas escravizadas trazidas da África. Então, teve vários e vários fatores que contribuíram para o desenvolvimento de canaviais, né, nessa região. Clima tropical, solo fértil, a proximidade do mar, que era a outra coisa, a via de transporte usada para levar açúcar aos mercados europeus, e receber escravizados da África. E a criação de gado foi outra atividade econômica desenvolvida no Nordeste, inicialmente relacionada à produção do açúcar. Os bois eram usados nos engenhos como animais de tração e de transporte da cana-de-açúcar. E também, né, era meio de quê? De abastecimento de carnes e couro. Então, posteriormente, esses animais passaram a ser criados em áreas descampadas, distantes do litoral, onde as condições do clima e do solo não eram favoráveis ao cultivo da cana-de-açúcar. E aí nós observamos aqui, né, parte da organização, desenvolvimento das atividades econômicas na nossa região Nordeste, e aí vocês observam que o desenvolvimento, né, foi bastante explorado, as riquezas naturais, a questão da plantação, a criação dos animais, e aí nós vamos falar agora um pouquinho dessa questão da decadência, e aí vamos para a agricultura canavieira no Nordeste, que no século XVII entrou em crise, né? Por quê? Porque teve concorrência. A concorrência foi de onde? A produção das Antilhas, porque a produção, o preço era mais baixo, e a ideia das Antilhas era o quê? Conquistar o mercado europeu, né, o mercado europeu de açúcar. E aí começa a sofrer nessa questão, aí começa a entrar em crise. Já no século XIX, o cultivo do algodão ele também sofre com a concorrência dos Estados Unidos. E aí mais uma decadência, né, na economia da região.
Enquanto as tradicionais atividades agrícolas no Nordeste estavam em declínio, a mineração de ouro e pedras preciosas passou a ser desenvolvida nas áreas do Centro-Sul, transformando em polos de maior importância econômica e estimulando a migração da população para essas áreas. Então, o Nordeste teve problema com a produção, né, da cana-de-açúcar, depois a questão da produção do algodão, e aí as outras regiões começam a desenvolver outras atividades, e aí vem a questão, né, da produção do ouro e pedras, da exploração, né, da mineração do ouro e das pedras preciosas. E aí nosso Brasil, ele vai, né, aos poucos evoluindo. E agora nós vamos para a atividade. A atividade será mais ou menos aí na página 216, 217, essa página aqui está errada, o número aí para vocês. Mas aí no final do capítulo, quais são as principais características da caatinga? Então, descreva no seu caderno. Já falei, a caatinga, né, ocorre na mesma região, no clima tropical semiárido. Nessa área predominam espécies o quê? Arbustivas e herbáceas, que são adaptadas à escassez de água, como os cactos, que apresentam folhas em forma de espinho. Bem fácil. Segunda questão, cria argumentos contrários e favoráveis à transposição do Rio São Francisco. Aí é uma questão mais pessoal, né? Os argumentos contrários. A região será mais dependente de água, apenas uma parte semiárida será beneficiada, pode causar prejuízos ambientais, como perda de terra férteis, ameaça à biodiversidade terrestre e aquática, pode causar problemas no regime fluvial do rio. Os argumentos favoráveis são desenvolvimento socioeconômico do semiárido, viabilização de programas como biodiesel, de plantações de dendezeiro, babaçu, mamona, gerando oportunidade de trabalho, estimulando a discussão de atividade de unidade de conservação ao longo das margens do rio. E nossa aula vai ficando por aqui. Um forte abraço. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.